O seu esforço não é em vão. Nada é em vão. Eu vou começar com vocês nesse vídeo contando um testemunho, um processo que eu passei com Deus, aonde eu pensei que no final não ia acontecer nada, não ia dar em nada, mas foi aí que Deus me surpreendeu e veio com a mão dele. Eu acredito que todo mundo tem ouvido falar daquele ensino, né, o Enem, que todo mundo faz aquela prova, a maioria das pessoas se interessam, jovens, né, se interessam por Enem, que é algo que a pessoa faz, né, de entrar em alguma faculdade, até de graça mesmo, né. E eu nunca fui muito interessada em fazer o Enem, até no ensino médio mesmo, quando as meninas, os professores comentavam, eu sempre fiquei com o pé um pouco atrás em relação ao Enem, eu falava, não é pra mim. Então eu sempre tive o pensamento de ir mesmo trabalhar e pagar uma faculdade pra mim. Foi aí que a minha prima, né, começou a comentar do Enem, falando, bora fazer o Enem? Eu falei assim, não sei. Aí foi que o Espírito Santo me falou, faz, filha. E eu falei que assim, tá bom. Porque eu nunca fui interessada nessas coisas de fazer concurso e tal. Nunca me veio aquele desejo, né? E até então eu comecei a estudar pro Enem. A minha prima nem fez mais. Ela não chegou a fazer. Então eu fui. Deus me falou e eu fui. E eu fui naquele desejo, né? Logo assim que Deus colocou o desejo no meu coração. E eu comecei a pesquisar, não entendia nada, gente, do Enem, sabe o que é nada? Eu não entendia nem como é que iniciava, ou como era a estrutura, como realmente era que funcionava, né, no dia da prova, eu não sabia de nada. Então eu tive que pesquisar muito, tive que procurar muito, né? E eu lembro que foi um desejo ali que Deus que colocou realmente, porque não tinha. E eu comecei a pesquisar e aquela empolgação, né? A me entender, a aprender. E eu comecei a perceber que eram várias matérias para a prova do Enem. Fora a redação também, né? E eu comecei a ficar meio aflita, né? Porque era muita coisa. Mas o Senhor, Ele estava ali me guiando. E nesse processo em que eu comecei a estudar para o Enem, comecei a me organizar nos estudos em casa, eu estava trabalhando naquele tempo. Então eu chegava do trabalho mais 4 e pouco da tarde por aí, e de noite já ia estudar. E estava passando por algumas batalhas espirituais bem forte mesmo, e tinha acabado de conhecer a Deus, então estava tudo muito novo para mim. Então, para me associar trabalho, a vida com Deus e as batalhas que estavam acontecendo, que eu não tinha noção muito de como era muito espiritual, o que estava acontecendo ali. Então foi algo que foi me trazendo várias consequências no momento ali. E uma delas foi a ansiedade, que acabou causando ainda mais, porque eu chegava do trabalho cansada, né? Tinha que estudar pro Enem. Aí eu tava tentando entender muita coisa, eu tava tentando entender até a voz de Deus ainda, porque há pouco tempo tinha conhecido Ele. Então tava tudo muito novo pra mim. Então veio uma enxurrada assim, Deus fez me estudar o Enem. E eu fui. Com muita fé e eu fui. Então eu fui estudando, né? E tava cada vez mais próximo já da prova. Então dava aquela ansiedadezinha, né? Por conta de estar próximo, tá? É minha primeira vez fazendo o Enem, nunca fiz. Então eu tive que procurar muita informação pra me entender como era, até no dia da prova, pra me entender como era tudinho. Tive que procurar muita informação na internet pra me entender como era que funcionava tudo. E eu quero chegar numa parte com vocês aqui. Já fazia alguns meses que o Espírito Santo estava me incomodando em trazer esse vídeo aqui. E eu quero chegar numa parte bem específica aqui com vocês, porque chegou um tempo em que eu estava estudando e todo mundo fica jogando, né? O que vai ser exatamente a redação, o tema, né, da redação, o que será que vai ser? Todo mundo fica chutando, pode ser isso aqui, vai ser isso aqui. A gente fica ouvindo, né? A gente vai procurando na internet, vai vendo que
o que possa ser, né, o tema da redação do Enem. E naquele período eu fiquei, nossa, o que será que vai ser o tema da redação, né? Será que é isso aqui? E a gente vai procurando o que está acontecendo no mundo, né? Pode ser alguma coisa. E nisso aí aconteceu algo comigo, em que eu lembro que eu estava vendo sobre algo sobre educação, né? Sobre educação. E eu comecei a ver, né, notícias sobre educação e tal, viu? Aí eu comecei a ver que poderia ser, e eu achei na minha cabeça que o tema da redação poderia ser sobre educação. E eu comecei a estudar só sobre educação. E ignorei os outros estudos, outras coisas, entendeu? Do tema da redação. O que poderia ser, porque pode ser várias coisas que estão acontecendo no mundo, o que já aconteceu, o que vem acontecendo. E nisso daí eu comecei a estudar só sobre educação. E nisso daí estava me dando até uma crise já pra mim ficar. Eu fiquei agoniada, meu Deus, o que será o tema do Enem? O que será o tema dessa prova? Eu lembro que uma vez que eu estava indo pro trabalho, eu falei assim, Deus, será que esse tema me confirma? E olha, a gente presta muita atenção nisso, porque eu sei que Deus quer falar com corações aqui, corações que às vezes a alma está gritando, a carne está gritando para querer saber o que é, para querer ir lá fazer, tomar às vezes o lugar de Deus e ir à frente dele dizer o que é, sem ele ter dito nada. O que foi que aconteceu? Eu estava indo para a empresa no ônibus e eu pedindo, né, confirmação de será que esse é o tema, pai, sobre educação. E eu ouvi, né, ali, sim, é esse tema. Só que, gente, eu me apeguei naquilo que eu ouvi. Só que naquele tempo eu estava ainda conhecendo a voz de Deus, o que era, mais ou menos, porque eu tinha muito medo de confundir com a voz do diabo, então eu estava conhecendo a Deus ainda. Enfim. E por eu estar naquilo tudo, né, passando por alguns problemas e tendo trabalho, tudo para conciliar, um monte de coisa. Então, a minha alma estava gritando. Então, naquele tempo, eu estava buscando a Deus. Só que quando veio os estudos que Deus me colocou para estudar, aquilo estava acontecendo outras coisas. Então, aquilo estava meio que me minando, não sei, porque eu estava focando tanto nos estudos que eu estava esquecendo de mim, estava esquecendo de me cuidar. E estava esquecendo de buscar mais a Deus. Entende? Então, não tem como você estar só focando naquilo dali e esquecer de buscar ao Senhor. É por isso que Jesus é o nosso maior exemplo na palavra de Deus. Ele sempre estava lá curando, né, livrando, ajudando as pessoas quando ele veio para a terra, ensinando os discípulos, mas a gente sempre vê na palavra no Novo Testamento. E Jesus foi para o monte, e Jesus foi orar, e Jesus estava na madrugada orando. Ele sempre tirava um tempo com o Senhor para estar ali em intimidade com Ele. Então, quando Deus nos entrega algo, você tem um sonho de fazer algo, você fica focando só naquilo dali, a sua mente cansa. Você cansa, ainda mais quando você tem trabalho, tem criança para cuidar, tem outras coisas para fazer da vida. Você cansa, então você precisa buscar forças do alto para lhe dar sustento nisso. E foi aquilo que me faltou. Então, não coloca nada acima de Deus. Tá te cansando, tá te dando alguma crise, tá te minando, tu tá achando isso, mas é algo que tu quer fazer porque é um sonho. Então, o que eu aconselho? Tira pelo menos uma vez na semana. Ah, Marcela, mas eu quero muito passar, eu quero muito fazer. Mas não esquece de você, tá? Tira pelo menos uma vez na semana. Não, hoje eu não vou estudar. Você pode até trabalhar, não, mas hoje eu não vou estudar. Vou tirar um tempo para estar comigo, para me organizar a minha mente, organizar os meus pensamentos. Não pensa em prova, não pensa em concurso que você quer fazer ou qualquer outra coisa que você esteja almejando. Mas hoje eu vou tirar esse tempo para me ouvir o Senhor, para me estar ali, nem que seja em silêncio, mas fica naquele momento com o Senhor. Às vezes quando a gente dá muito
está ali muito naquilo que focando só naquilo dali, a gente pensa também que a gente está focando em Deus porque a gente está orando para Deus, me ajuda a passar, tal. Mas é diferente. Estudo e ter esse momento com Deus é ter esse momento com Deus. É claro que no momento que eu estudo você chama a Deus. Quantas e quantas vezes eu estava estudando pro Enem e eu sempre orava antes. Eu falava, Senhor, o Senhor é meu professor, porque naquele tempo eu não estava com condições de pagar um cursinho para mim fazer. Tinha uma moça aqui na frente de casa que ela estava dando aula, parece. Na verdade, ela dá aula para criança, só que eu estava até pensando em chamar ela para me dar aula, só que eu fiquei assim, não, deixa pra lá que eu não dá para me estar pagando agora. Apesar de que eu estava trabalhando, mas não dava para mim. E também estava perto da prova, então não fazia muito diferença. E eu estava estudando só em casa, não estava com condição de estar pagando o professor, e também não conhecia por aqui. Tinha uma instituição um pouco distante aqui de casa que estava dando aula. Por isso aí, como eu trabalhava, para me ter que ir para lá, era num sábado de manhã, parece que eles davam aula, e eu trabalhava também no sábado de manhã, então não dava, não conciliava, não cabia. Então, toda vez que eu estava ali estudando, eu falava, Jesus, o Senhor é meu professor, fica de frente aqui, Pai. Senta aqui do meu ladinho, me guie e me orienta. Sempre ore antes de você fazer algo, tá? E eu sempre orava para ele estar ali do meu ladinho, para ele estar me ajudando. E eu via a mão do Senhor nos meus estudos. Eu lembro que quando eu vi que era muita matéria para estudar, porque são ciências, né? Português, matemática, enfim, são 2 dias de prova, né? Então, eu vi que era muita matéria para estudar, muita coisa. E eu ficava, Senhor, me ajuda. Então, eu via a mão de Deus em tudo, Ele me ajudando, me dando entendimento, sabedoria. E na redação também, principalmente. Eu lembro que eu cheguei e imprimi a prova do ano retrasado, né? Pra mim ver mais ou menos como era, como é que. Eu até indico isso pra vocês, pra quem tá fazendo a primeira vez. Imprima uma redação, a prova realmente do Enem. Eu lembro que eu pesquisei num site, não tô lembrada agora o nome aqui, se eu lembrar eu coloco aqui embaixo pra vocês. Eu pesquisei num site e eu consegui baixar a prova do ano retrasado todinha para me fazer em casa, para me estudar, para me ter uma base de como era mais ou menos as questões, essa coisa de interpretação de texto, como era a questão de matemática, para me ter uma base para não ficar tão perdida no dia. Eu ia me virando, o Espírito Santo estava me ajudando em tudo, já que eu não estava podendo pagar um professor ali. E eu fui fazendo, fui estudando, fui me esforçando, e eu via a mão do Senhor ali o tempo todo do meu lado. Então, chegou esse tempo, né, que eu estava ali com Deus, Ele me ajudava nos estudos. Eu lembro também, vou até compartilhar com vocês aqui, que eu estava jejuando se eu não me engano, não estou lembrada agora, mas antes de eu estudar, eu sempre iniciava um jejum, parece. Eu não estou muito lembrada, mas se não me engano é isso. Eu sempre iniciava um jejum e eu finalizava depois que eu estudava. Era uma coisa comigo, meu Deus. Eu sei que muita gente pode falar, nossa, mas não é assim, mas era algo que eu fazia com Deus. Eu entregava de todo o meu coração com Deus. Eu orava ali, eu falava, Jesus, é pro Senhor, Pai. Tô fazendo aqui de todo o coração, porque Ele me pediu para fazer. Então, era só Ele para me ajudar. Ele não tinha entendimento de nada ali. E tem algo que eu quero falar com vocês aqui, que era... Eu ia lá e sempre pesquisava na internet, né, como era a redação. E eu sempre pesquisava das pessoas que tiraram 1000, né? Que eu queria tirar 1000 também. Apesar de ser a primeira vez, eu queria tirar pelo menos perto de 1000, né? Quem não quer, né? E eu comecei a ver a prova das pessoas, né, que tiraram 1000, que dá pra te ver no Google, pesquisar quem tirou 1000, como é a prova mais ou menos. E eu comecei a ver, gente, era uma prova muito estruturada, tipo, perfeitinha ali, né? Que a gente também, eu olhava ali aquela redação das pessoas que já fizeram e passaram de vários lugares. Eu falei, Jesus, essa pessoa é muito inteligente, porque são palavras no Enem que tu nunca nem ouviu falar.
são palavras que tu nem entende, tem que pesquisar o que significa. Então eu comecei a falar, Jesus, Deus, eu não sei fazer assim, eu não sei falar assim, eu não sei colocar desse jeitinho. Lá também para fazer tem que ter muita leitura, porque se cair um certo tipo de tema, tem que ter muita estrutura para associar, né? Tem que estar colocando fonte, né? Autor, ainda tem isso, gente. Eu tive que pesquisar sobre autor, tinha que saber gravar uma frase de repente cair tal coisa, tinha que ter um autor para colocar ali, né? Que começa a introdução, desenvolvimento, não é isso? E conclusão. Então tinha isso tudo. Então quando eu começava a ver a prova daquelas pessoas que tinham passado tirado 1000 já, de outros anos, né? Eu ficava, Jesus, como é que eu vou fazer isso? Porque eu não tinha tanta leitura, gente, das coisas. Nunca fui de ler, sabe? Nunca fui de ler muito. Então eu vi aquela prova toda estruturada, bem perfeitinha das pessoas. Eu falei, Jesus, como é que eu vou fazer isso? E tu vê o tema caindo, tu tem que desenrolar na hora ali. Então era algo que eu orava muito para Deus me dar entendimento e sabedoria. E eu pegava, né, ia montando ali, tentando, eu pegava um tema anterior da redação do ano, né, retrasado, e tentava eu mesma montar introdução, desenvolvimento e conclusão. Pra ver como é que eu tava me saindo as palavras que eu precisava melhorar, porque tu não pode colocar qualquer tipo de palavra, né? Não pode começar de uma vez, tem que ser tudo, né, conforme eles pedem, conforme eles querem, e depende muito do tema. Mas como eu tava falando naquela parte de que eu tava indo no ônibus e eu ouvi Deus falar que era aquele tema, né, de educação, que eu ouvi falar, sim, filha. E naquilo dali foi que eu acabei me perdendo. Porque naquele tempo eu tava com muita coisa na minha cabeça, tava considerando algumas coisas no trabalho, eu não tava muito bem de saúde também. Aí conciliar trabalho, estudo, muitas outras coisas que estavam acontecendo, batalha espiritual, começou a me dar algumas crises de ansiedade. E eu não tava nem entendendo o que era isso, gente. Virou um reboliço. E então, quando eu ouvi isso, eu comecei a estudar só sobre educação, gente. Eu comecei a estudar só sobre isso e ficou aquilo na minha cabeça, o tema da redação do Enem sobre educação. Então eu estudei em base só nisso. Enfim, chegando o dia de eu fazer o Enem, pra quem não sabe, eu fiz de 2024, tá, gente? Aí 2025 saiu o resultado, não é assim? No final do ano a gente faz a prova e no início do ano é o resultado. Então, em 2024, né, no finalzinho do ano, fui fazer a prova, confiando e com fé que o tema da redação era sobre educação. Não só, só educação, mas tinha a ver com a educação, entendeu? O tema da redação é o que tinha a ver com a educação. E então fui fazer lá, me arrumei, me ajeitei tudinho, levei, né, o lanchinho que tem que levar, né? Pesquisei como era tudinho, o que podia levar. Cheguei lá no dia, fui procurar minha sala tudinho, fui tudinho certinho, fui lá. Aí, tá, sentei lá na cadeira, fiquei esperando. Eu cheguei lá, era 1h pouco, a prova começou às 2h30, 2h, não tô lembrada, começou 2h. Foi mais ou menos isso aí. Aí eu sentei lá, né, deram algumas orientações que eles sempre dão no início, né, desligar o celular, enfim. E nisso aí, gente, começaram a entregar as provas, né, aí deram algumas outras orientações antes de fazer a prova. E começou a rodar o relógio, né? Falaram, podem iniciar. Comecei a iniciar, eu já estava aquilo na mente, né? Vou iniciar fazendo logo a redação. Porque eu fui pesquisando, né? Na internet, o que é melhor começar a redação, para a pessoa sempre fala pela redação. Então eu vou iniciar pela redação, né? Que já dá meio caminho andado, né? No final você faz a prova. Então eu já fui procurando, né? Que fica no meio da prova a redação, o tema da redação. Fui procurando o tema da redação e achei. Quando eu dou de cara, gente, com o tema da redação,
não era aquilo que eu estava pensando, aquilo que eu achava que Deus tinha falado para mim. E quando eu vejo aquilo, gente, eu comecei a falar, Deus, meu coração começou a ficar acelerado, porque eu jurava que era alguma coisa sobre educação, o tema da redação. E eu fiquei assim, eu peguei um baque, sabe? Um baque muito forte, porque eu jurava que o tema da redação era aquilo ali que eu tinha colocado na minha cabeça, gente. E eu tava estudando só sobre aquilo. E quando eu vi que o tema não era aquele, eu entrei em desespero. Se eu pudesse correr daquela sala, eu corria do dia do Enem. Eu não podia, eu tava lá, tinha que continuar. O tema foi aquele tema de 2024, desafios. Tô até aqui com ele. Tô aqui, ó. Eu cheguei a levar a prova pra casa, né? Se a pessoa saísse um pouco antes do tempo dela pra levar ainda a prova, né? Foi desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Nada a ver com o que eu tava colocando na minha mente, gente. Então eu peguei um baque muito forte quando eu vi esse tema, porque eu jurava que era aquilo que eu achava que Deus tinha me falado. E por que eu tô falando que eu achava que era aquilo que Deus tinha falado? Eu vou explicar já pra você. Porque quando você tá muito preocupado com algo, muito agoniado, tendo várias coisas pra você fazer, a sua alma grita e o seu espírito fica bem aqui, ó, porque você tá dando mais legalidade pra ela falar e não pra Deus falar. Então, naquele momento, eu dei legalidade pra isso. E então, eu deixei falar por mim, a alma, o coração, a mente, entende? Eu deixei aquilo falar, as emoções ultrapassarem a Deus. E então, eu acabei ouvindo a minha alma, o meu querer, aquilo que eu tava pensando que era. Vocês estão entendendo? Eu tava ouvindo, achando que era Deus, eu achei que era Deus, mas era eu achando já que era aquilo, entende? Então eu acabei confundindo as coisas. E Deus, hoje eu tava até conversando com Deus sobre isso, né, Pai? Que foi a minha alma ali, eu tava no desespero, tava passando por muitos problemas. E eu peguei aquilo como convicção sem Deus realmente ter falado pra mim. Deus, às vezes Deus tá até querendo te avisar que tu tá deixando as emoções falarem mais alto. Mas como é que ele vai falar se tu tá aqui agoniada, preocupada, ansiosa? Então é por isso que eu tô falando com vocês aqui de tirar um tempo. Tu tá estudando, tá, se esforça. Eu digo se esforça. Na palavra mesmo de Deus fala, esforçai-vos. Mas também Salomão fala lá em Eclesiastes que não é para você estar estudando, se preocupando tanto às vezes em estudar, porque isso cansa a mente, realmente cansa. É para estudar sim, faça sim, mas também tira um tempo para você estar descansando, te acalma. Eu sei que a gente vê vídeo de pessoas fazendo prova, concurso público, Enem, ver aquelas pessoas estudando ali e tal, tem que estudar direto de segunda a domingo. Gente, você não é um robô, você é um ser humano. Estuda o tempo que dá pra você estudar, estuda o horário que dá pra você estudar, mas tira uma vez na semana, pra você não olhar nada de concurso, de Enem, nem pra revisar. Tira só pra você estudar, descansar, dormir, descansar o seu corpo, descansar a sua mente. Senão assim não vai dar pra você entender quando Deus quer falar com você. Você vai dar legalidade para suas emoções, para sua alma, entende? E foi isso que aconteceu comigo e eu não entendi ali. Eu achei que era Deus falando, mas foi as minhas emoções falando, foi a minha agonia falando. Depois que eu peguei esse baque desse tema, gente, eu me concentrei ali e eu falei, Senhor, eu vou fazer. Então eu iniciei, né, a Constituição Federal. Fui iniciando, gente, foi o que veio na minha mente. Fui iniciando a redação e logo na introdução eu não sabia o que colocar, gente, porque olha o tema, desenvolvimento da herança africana. Gente, eu não sabia nada disso, nada passava na minha mente ali na hora. Então, era sobre desafio, né, desse tema. Então, eu fiquei, Jesus me ajuda. Só que tem um porém.
aí nisso tudo. Quando a gente vai fazer a prova do Enem, né? Eu fiquei com aquilo na minha mente, né? Muito antes do iniciar ir no dia fazer a prova, logo quando Deus colocou o desejo no meu coração, eu fiquei pensando, né? Será que só tem aquela folha, né, de fazer a prova? Será que eles não dão outra folha para a pessoa fazer a redação e depois passar para a folha oficial? E eu comecei a perguntar, né, para meus primos, para minha irmã, né, se eles sabiam. Eles falaram, não, eu acho que tem só a folha mesmo da redação ali. E eu fui pesquisar, né, também. E eu pesquisei no Google, o Google tava lá falando que só era aquela folha da redação. Tipo, não tinha a folha de rascunho, entendeu? Eu pensava que tinha uma folha de rascunho antes para te fazer a redação. Aí sim passava a folha oficial, entendeu? Porque caso tu errasse, tu errava na folha de rascunho, né? E depois passava a folha oficial, né, da redação para poder entregar. Só que eu pesquisei, falou lá que não tinha folha de rascunho, só tinha uma folha para fazer a prova do Enem. E eu comecei a pesquisar uns vídeos, tinha gente falando, olha só, gente, que só tinha uma folha só e que se riscasse, se errasse, dava para passar só uma caneta por cima e escrever de novo do lado. Então eu fui que se pensamento, só tem uma folha, né? É o que eu tinha pesquisado, eu tinha visto alguns vídeos de umas pessoas falando, é a primeira vez fazendo o Enem, então não tinha entendimento de nada, sabia? Aí pra mim só tinha uma folha mesmo pra fazer a redação ali. E nisso aí, gente, eu fui, né, pra folha lá pra me fazer, escrever já a redação. Que é essa folha bem aqui, gente. Essa folha aqui escrito rascunho de caderno. Fui lá. Só que, não sei se vocês repararam, tá bem aqui, ó. Transcreva a sua redação para a folha de redação. Gente, eu jurava que essa aqui era a folha já oficial, tipo, ficava aqui e já entregava. Só que eles dão também o gabarito, que é pra te... O gabarito não, como é o nome daquele negócio? É gabarito, se não me engano, que é pra te marcar na prova, né? Depois riscar lá do outro lado e entregar. É o cartão resposta, ou gabarito, como muitas pessoas chamam, que é onde tu marca lá na prova, né? Depois tu passa lá pro gabarito, porque tu marcou a letra A na prova, passa pra lá também, pro cartão resposta. E nisso aí, gente, como eu falei pra vocês, eu pensava que tinha só uma folha para fazer a redação, mas não, gente. Tem essa folha aqui, que é a de rascunho, né, da redação, e tem a folha de redação também no dia, tá, gente? Isso já fica de aviso para vocês, tá? Para não cometer o mesmo erro que eu cometi, tá bom? Porque realmente foi muita falta de informação. Mas eu procurei informação, mas tinha pessoas falando informação errada. Não sei, não sabiam. E também eu acabei indo por isso, que era a minha primeira vez fazendo Enem. Então, gente, quando eu fui lá, aquela outra folha que é o cartão resposta, em que tu rasga aquela folhinha lá e tal, coloca teu nome, aquela frase, né, que tem na prova, passa pra lá. Eu cheguei a ver aquela folha da redação onde transcrevia realmente a redação para lá, onde tu colocava realmente a redação para entregar para eles, onde fica o cartão, a resposta, o gabarito e a redação que vai junto e entrega para eles, não é isso? E então eu vi, só que foi algo tão rápido que eu não raciocinei, entendeu, na hora. Eu só escrevi lá e ficou pra lá. Então eu foquei, eu jurava que era aqui que era a folha realmente de passar a redação. E essa folha fica junto com a prova, tá, gente? Essa folha fica junto com a prova. Aquela folha de redação lá fica com eles lá. Só que na hora, gente, eu não pensei nisso, não raciocinei. Fora do baque que eu já tava com o tema do Enem, então eu não raciocinei na hora, eu não sabia.
Então eu vi aquela folha lá da redação, só que não, eu só anotei meu nome e não prestei muita atenção. Eu vi lá, só que eu deixei lá. E eu foquei só nessa folha aqui. E essa folha era folha de rascunho. O que que aconteceu? Eu fui, né, escrevendo outros de onde gente, eu fiz até o final. Se eu não me engano, são... quintalhinhas, tá? Quintalhinhas. E pedindo pra Deus me ajudar, me dar entendimento e sabedoria. Eu fiquei um tempão na redação, gente, um tempão mesmo. Porque eu peguei o baque, né, com o tema que eu estudava, que era o tema que eu achava. Nunca façam isso, tá, gente? E eu fui fazendo ali, eu fiquei um tempão nisso, na redação. Fazendo, eu lembrava. E na parte do autor, gente, que coloca no desenvolvimento, não vinha ninguém na minha cabeça. Aí eu lembrei da Chica da Silva, coloquei Chica da Silva na... Gente, eu sei que eu fui fazendo. Só que, gente, passando um pouco o olho aqui na redação até agora, eu vejo que a mão do Senhor estava aí, porque eu consegui desenrolar bacana um pouco. Eu lembrei de algumas coisas que eu tinha estudado em casa e eu consegui introduzir, consegui ir encaixando, sabe? As coisas foram se encaixando. Tá. Até então, isso que eu falei pra vocês aí da folha e tal, eu não tinha me tocado. Pra mim, essa era a folha oficial. E aquela folha onde ficava o gabarito, onde ficava a folha da redação, ficou em branco, porque eu jurava que essa folha aqui... E, gente, tem um detalhe muito importante que eu não prestei atenção. Tá escrito bem aqui, rascunho da redação. Então, pra mim, escrito rascunho, escrever a redação, que é mais ou menos isso, né? E pra mim era aqui realmente, não associei que rascunho só era pra mim fazer aqui, né? Só fazer aqui, riscar, tirar uma base e passar realmente para aquela folha, gente. Então eu fui fazendo aqui achando que essa era a folha oficial. E a outra lá foi ficando em branco e ficou em branco. Então quando eu terminei até o final, né, dessa folha aqui que eu jurava que era a folha oficial, terminei a redação. Ali consegui, fiz até o final até as quintaninhas. Consegui desenrolar ali. Gente, meu pescoço tá doendo aqui. Consegui desenrolar. Aí, nessa hora, terminei, fui pra prova, né, gente? Prova enorme, gente. Era naquele dia, o primeiro dia, né? O primeiro dia caiu inglês, caiu, se não me engano, português e outras matérias lá. Eu acho que foi mais ou menos isso aí. Fui fazendo, gente, e é muito texto, né? Tem que ler bastante, tem muita interpretação de texto. Então eu demorei muito, eu já tinha demorado na redação, porque o tema me pegou de jeito, né? Eu tinha demorado na redação e fui pra prova, fiquei um tempão lá na prova, né? E a moça, né, que fica lá na sala, né, olhando a gente pra ver se ninguém vai colar. E eu sempre parava pra comer, né, que pode parar um momentinho lá pra estar lanchando. Então a moça sempre falava 10 horas, ela colocava a hora lá no quadro pra gente, eu tava de olho na hora. Então quando eu pensava que eu tava terminando aquela prova, ainda tinha muita coisa ainda. Terminava uma, já passava, terminou o inglês, já passava para outra matéria para fazer. Era 20, 30 questões só de uma, depois passava mais 20, 30 questões só de outra. 15, mais ou menos isso. E então quando eu vi, já tava no final, gente. Isso aí, eu já chegando quase no final da prova, mas não tava ainda porque faltava ainda algumas matérias para me fazer. Quando eu via, todo mundo tava saindo já da sala, a gente tá terminando, entregando a redação. Quem saísse antes ainda conseguia levar a prova, né? Eu queria muito levar a prova comigo, muito mesmo. E e nisso daí, gente, quando chegou quase no final, já tava anoitecendo já. Acho que já era mais 6 e pouco para 7 horas, por aí. E se não me engano, a prova ia até 7h30. Quando eu olhei para trás, gente, estava eu e mais 5 ou 7 pessoas comigo. E então, eu tava no finalzinho já ali e quase terminando já a prova. E foi nisso daí que a moça lá na frente pegou uma folha, né, da redação e falou: gente,
façam a folha da redação. E ela levantou, assim, se eu não me engano, e mostrou. E quando eu vi, gente, o meu pai amado, quando eu vi que ela estava levantando a folha, uma folha diferente da que eu tinha feito a redação. E quando eu pego pra me olhar, porque é assim, atrás daquela folha lá, que eu não tinha prestado atenção, que tinha as linhas para fazer a redação, tinha lá atrás para fazer a redação, e do outro lado tinha para marcar o gabarito, entendeu? O cartão resposta. Então eu tava fazendo a prova, eu tava marcando o gabarito, entendeu? Isso aí. E eu virei aquele gabarito, quando eu vi, tava lá que era pra lá passar escrever a redação. E quando eu vi, tava em branco, né? Porque eu confundi. E eu comecei a associar, falei, meu Deus, eu fiz a redação disso aqui e como é que eu vou querer levar a prova, sendo que a minha redação tá aqui. E eu não passei a redação para essa folha. Eu chamei a moça, falei, moça, é pra passar a redação pra cá, é? E ela falou, porque eu fiz aqui, eu não sabia. Aí ela me olhou com uma cara meio de como se ela não tivesse gostado, entendeu? Porque já estava tarde, já estava perto do horário já de sair da sala. Tava eu e mais 7 ou 8 pessoas, mais ou menos isso, na sala de aula. Tinha pouca gente já comigo. E ela me olhou com uma cara meio assim, sabe? E ela falou pra outra, ela fez errado aqui. E ela falou, tu consegue fazer? Se eu não me engano, gente, eu tava com 10 minutos só. 10 ou 5 minutos pra sair já da sala. Gente, eu ainda não tinha terminado a prova direito. Eu fui, no final da prova, eu fui só marcando. Sabe quando tu bate só o olho? Eu fui marcando aleatório no final da prova. Eu cheguei no final, marcava na prova, marcava no cartão resposta, fui marcando tudo aleatório, gente. Não tava nem mais lendo. Fui marcando tudo aleatório e fui pra prova. Então, naquilo dali eu comecei a me desesperar, porque eu vi que eu tinha feito tudo errado. Eu cheguei a fazer até o final, como eu mostrei pra vocês aqui, fiz até o final a prova. Só que a folha realmente que ia ficar com eles ficou em branco. Então eu tive que correr contra o tempo. E elas falaram, gente, falta 7 minutos, gente, bora. E aquilo dali foi me coisando e eu tentando passar, né, tudinho. E lá em cima daquela folha, tentando copiar, né, da folha do rascunho pra folha oficial. E eu fui tentando, e ela falou assim, tu consegue fazer, tu consegue passar, tu acha que vai dar tempo? Eu falei, eu vou tentar. Eu não queria, mas eu fiquei assim, não, eu vou tentar. Eu não ia entregar em branco, senão eu não ia ser anulado, né? Não ia ficar só pra tem que fazer a redação. Então, quando eu tava passando da folha pra outra oficial, tava escrevendo lá, e eu tava no final, gente, falta 5 minutos pra finalizar a prova. E eu escrevendo rápido, quanto mais eu ia escrevendo rápido, agoniada ali, eu vendo as pessoas saindo, eu errava muito, eu tava escrevendo coisa com coisa já ali. Eu errava, passava a linha em cima, errava, não passava a linha em cima. A linha que eu falo que eu riscava em cima e escrevia do lado, entendeu? Logo lá em cima na folha tá escrito, né, para escrever redação, e tava escrito lá orientações embaixo, que se a pessoa escrevesse só 7 linhas da redação, seria anulado, não iria valer. Então eu vi que não poderia deixar menos, né? Tinha que escrever um pouco mais. Foi aí, gente, que eu tava muito nervosa mesmo. Eu ia escrevendo, tava tudo doido, eu não tava entendendo nem minha letra mais. Eu não sabia nem o que eu tava escrevendo. Quando eu vi, chegou no final e a moça veio nas mesas pegando as cadeiras. Pegando as provas. Ela veio no final pegando as provas. E quando chegou em mim, gente, se deu 13 ou 14 linhas ou 15 linhas dele, foi muito. Eu só não deixei 7 porque eu li lá em cima que se deixasse, né, ia ser anulado. Se deu ali 13, 14 linhas, foi muito. A redação são 30 linhas até o final. Tu tem que fazer até o final. São 30 linhas. Então, gente, quando eu vi que a minha redação ficou daquele jeito, só com, se tivesse 13 ou 14 linhas ali, era muito. E eu entreguei a minha redação daquele jeito. E eu consegui, né, trazer a prova pra casa, como mostrei pra vocês aqui hoje. Consegui trazer. Mas eu saí de lá arrasada, sabe? Muito arrasada. Ficou
pela metade a redação. Ficou só com 13, 14 linhas, mais ou menos, que eu me lembro, né? E fora que não dava pra entender nada que eu tinha escrito, dava pra entender o início. O restinho lá, eu fiquei muito nervosa, escrevendo tudo doido. Eu comecei a pular algumas partes do que eu tinha escrevido na outra folha errada. E tava sem pé, sem cabeça, gente, que eu tava escrevendo ali. E eu risquei muito, tava muita coisa borrada ali naquela folha oficial. Então, quando eu saí lá da sala, eu fui andando no corredor e veio aquela angústia, aquela vontade de chorar muito grande. Porque eu achei que eu tava arrasando, eu pensei que ia sair perfeito, gente. Cheguei a fazer na folha de rascunho até o final, até a quinta linha, então eu tava de boa, já aliviada pra me fazer a prova. E quando eu cheguei lá, que eu vi a moça falando, que mostrando lá a folha, eu me toquei que eu tinha feito na folha errada a redação. Caiu o meu chão ali. Eu fiz ali na correria, não deu tempo de eu chegar até nas quintalinhas, ficou pela metade a minha redação. E eu fiquei lá fora, né? Liguei pro mototáxi, querendo chorar muito. Eu disfarcei, né, no mototáxi, porque o mototáxi me conhece, né? Mas eu vinha no mototáxi, no caminho pra casa, eu falei, Deus, o que foi isso? O que fez acontecer? Por que isso? Eu achava que o tema era aquilo lá. E eu fiquei desesperada. Então tentei manter a calma ali, dentro de mim. E eu comecei a lagrimar a vida embora pra casa, sabe? E enxuguei minhas lágrimas, né? Com a prova que eu tinha trago pra casa. Tentei disfarçar quando eu cheguei em casa, porque aquilo que tinha acontecido ali não dava pra me chegar em casa com minha família e falar, né? Isso porque nem eu tava entendendo o que tinha acontecido. Eu achei que o tema era uma coisa, não era. E eu fui fazer a prova achando que tava indo tudo bem. A redação fiz até o final. Quando eu cheguei no final, não tinha feito na folha errada, fiz na correria. Então, tava um reboliço que eu não tava entendendo mais nada, gente. Então eu cheguei em casa disfarçando, né? Segurei o meu choro, a vovó perguntou, e aí, minha filha, como foi a prova? Eu falei, foi boa. Foi tudo bem? Foi bem, foi bem. E aí, tu acha que tu vai passar? Eu falei, não sei, bora ver no dia quando sair o resultado. Aí a minha irmã mandou mensagem, eu falei, foi bem, foi bem. Aí a minha tia perguntou como foi bem, foi muito bem, foi bom. E eu disfarçando aquilo dentro de mim, porque, gente, quando eu passei por isso, não dava pra me falar pras pessoas, eu deixei pela metade, entendeu? Só Deus ali entendeu, eu tava querendo, sabe quando tu precisa de resposta de Deus, tu não tem que falar mais com ninguém. Se eu falasse que ali com as pessoas, eles não iam saber me dar resposta, só Deus ali. O que tinha acontecido ali realmente. Então eu lembro que eu fui tomar banho. Depois que eu cheguei em casa, organizei as coisas, fui tomar banho. Quando eu entrei no banheiro, o choro desceu. Eu chorei tanto, eu chorei tanto. Eu lembro que a primeira coisa que saiu da minha boca pra falar com Deus ali, eu falei, Deus, por que tu me abandonaste? Me senti abandonada ali, gente. Me senti abandonada. Eu falei, Deus, por que me abandonaste? Olhando pro teto de casa, por que me abandonaste, Senhor? E eu fui tomar banho ali na água caindo e eu chorando muito. Eu lembro que eu chorei tanto naquele dia quando eu cheguei do Enem, que a veia do meu olho pulou pra fora, ficou inchada. Meu olho ficou muito vermelho e eu fiquei muito angustiada, gente, com tudo aquilo. Então eu tentei me acalmar. Depois eu pedi perdão pra Deus. Falei, Senhor, me perdoa, Pai, por ter falado aquilo pro Senhor. Mas aqui eu queria entender o que foi aquilo que aconteceu. E Deus ali em silêncio. Engraçado que quando acontece essas coisas assim, Deus fica em silêncio. Depois disso tudo aí, eu fui me deitar. Fui fazer meu devocional, né? Eu falei, Senhor, eu não vou pro segundo dia não. Porque tem o primeiro dia do domingo, né? Que faz o Enem. E tem o segundo dia, né? Que é só matemática e exatas, não é isso? E tinha o segundo dia pra mim ir ainda. Eu não tava querendo ir. Gente, depois daquilo que aconteceu, o que eu ia fazer no segundo dia do Enem? O que eu ia fazer lá? Já era óbvio na minha mente que eu não ia passar.
E todo mundo sabe que a redação é muito, a prova é importante, mas a redação é muito mais importante. Então, eu ficava pensando o que eu vou fazer lá no outro domingo, no segundo dia, sendo que eu deixei pela metade da redação, não adianta. Aí eu fiquei, falei, não, eu vou, né? Já meti a cara e também tinha as pessoas aqui em casa que estavam colocando muita expectativa em mim. E isso que é ruim, né? A gente fala que a gente vai fazer as coisas, as pessoas vão lá e incentivam a gente, é bom. Mas quando não sai do jeito que a gente planeja, a gente coloca, as pessoas colocam expectativa na gente. E eu falei, eu vou ter que ir. Então, eu fui pro segundo dia fazer o Enem. Só que antes de eu falar, né, nesse segundo dia que eu fui fazer o Enem, eu quero ler com vocês aqui uma cartinha que eu fiz pra Deus. Desde muito antes de eu ir fazer a prova, no primeiro dia, eu fiz essa cartinha pra Deus. E é algo muito íntimo, mas eu vou ler aqui porque Deus quer que eu leia pra vocês. E toda vez que eu olho pra isso aqui, pra essa cartinha que eu fiz, tá até a data aqui, foi do dia 17/10/2024, eu coloquei quinta-feira aqui. Eu coloquei oração sobre meus estudos, Enem. E toda vez que eu olho pra essa cartinha aqui, eu me emociono, porque eu fiz essa cartinha chorando pra Deus. E eu vou ler ela pra vocês. Tá. Do nada, Deus plantou o desejo no meu coração de fazer o Enem. E eu aceitei. No início foi uma animação para comprar as coisas, para aprender. Mas depois, aos meus olhos, é difícil, muito mesmo, Pai. E me sinto insuficiente para passar nessa prova. E eu estava me achando muito insuficiente. Muito antes de eu fazer a prova, como eu falei para vocês, da redação, eu vi as pessoas, né, que tiraram 1000 e tal. Eu me achava muito insuficiente para passar. Muito difícil para passar, porque não é de qualquer jeito que se passa no Enem, tem que estudar muito. E eu vou continuar lendo aqui. Eu falei para Deus, requer muito esforço e constância, Pai. É muito difícil para mim. Jesus, me ajuda, por favor. Tem hora que eu me saio bem na redação, porém, lá na prova eles exigem mais. E eu sinto que as redações que faço são muito simples, porque quando eu estudava, eu treinava a redação em casa. Mas eu sentia ainda que estava muito simples, não estava, né, a altura que eles exigem no Enem. Eu vou continuar aqui. As minhas não têm aquelas palavras diferentes e bonitas e igual dos outros. Eu tenho me esforçado, mas tem coisas que não entram na minha cabeça, é demais pra mim. Eu escrevi essa parte falando pra Deus que tem coisas que não entram na minha cabeça, é demais pra mim, porque eu estudava tanto, mas assim mesmo parecia que não entrava na minha cabeça o estudo. E eu tentava me concentrar ali, mas tinha certas coisas que eu não captava, entendeu? Não entendia. Mas Jesus, eu sei que eu posso ser a mais improvável para passar nessa prova. Aqui tem menos conhecimento, aqui não sabe o significado das palavras direito. Eu estou tentando me esforçar. Pai, sei que não é te pedir muito, Jesus, me ajuda a passar. Eu tô com medo de chegar na hora e cair um tema muito difícil e eu não saber fazer, Pai. Tô com medo de errar as questões todas, me ajuda a me preparar, me inspira, Senhor, me levanta, me dá ânimo. Eu, logo quando estava perto de fazer o Enem, eu tava com um pouco de desânimo, sabe? De se realmente era isso, eu tava confusa com muitas coisas, achando muito difícil. Pai, falta pouco tempo para a prova. Eu quero que o Senhor saiba que eu quero muito passar nessa prova. Eu não te peço 1000, mas eu te peço o suficiente.
para passar e fazer a tão sonhada faculdade de administração. A faculdade que eu queria fazer caso eu passasse, né, no meu pensamento ali, era a administração. E foi essa cartinha que eu fiz para Deus. Toda vez que leio essa carta, é resposta de oração. E por que eu tô falando isso aqui pra vocês, gente? Porque quando foi no outro ano, né, o resultado da prova, eu já ansiosa, né? Na verdade eu fiquei bem calma, né? Eu fiquei com receio depois de tudo que tinha acontecido. Eu fiz, né? Como eu falei pra vocês, foi no segundo dia fazer a prova de exata, né? Matemática, física. Fui lá e fiz. Tava muito difícil, mas eu fiz. Entreguei lá. Na verdade até trouxe pra casa essa prova, tá aqui, ó. Eu trouxe pra casa ela. Eu consegui trazer. E eu fiz lá, gente. Então, quando já foi no início do ano, gente, eu já tava um pouco mais calma já. Eu falei, se tiver que passar, eu vou passar. E aí que é a questão. Aí vocês me perguntam, Marcela, Deus não falava contigo sobre isso? Não, gente. Deus, ele falava comigo sobre qualquer outra coisa. E também eu não ia estar perguntando pra Deus sobre isso. Eu deixei na mão de Deus, sabe? Eu falei, Deus, se for passar, eu vou passar. Se não for, enfim. E Deus ficou em silêncio sobre isso tudo, sobre o Enem, se eu ia passar ou não. Deus ficou em total silêncio nesse tempo. Às vezes Deus faz isso com a gente, né? E ele ficou em silêncio. E eu também fiquei quieta no meu canto, não perguntava nada sobre o Enem para Deus. Deus continuava falando comigo e tal, até que chegou perto do resultado, né? De quem tinha passado no Enem. Aí, pra quem não sabe, eu já sabe, são 3 programas, né, que tu pode tentar, SISU, ProUni ou FIES. E eu fui pesquisando pra ver qual era melhor, né, e eu fiquei ou SISU ou ProUni que eu vou tentar, né, pra mim. Que é o programa que tu faz, que tu entra, que tu pode conseguir uma bolsa e tal, enfim. Nisso aí, o que ia abrir primeiro era do SISU, né, tá. Esperei a data quando tava chegando perto, quando chegou um dia antes, né, de eu querer me inscrever já para me colocar a faculdade que eu iria fazer. Mas antes disso, dos programas, né, de se inscrever, eu fui ver a minha nota. Aí, gente, deixa eu falar pra vocês. Eu já, meu Deus, já amanhã vou ver a nota e tal, e tal, e tal. Aí eu fiquei, Senhor, eu lembrando, né, que eu deixei a redação pela metade, e olha o que tava vindo na minha mente. Eu lembro que eu fui no Google e pesquisei assim, se a pessoa deixar pela metade a prova só com 15, 14 linhas, como é que é a nota dela? Aí tava lá que quem deixasse muito pela metade, né, a redação, ou estava 100 e pouco, ou 200, até menos que isso. Então ficou aí, então eu vou tirar menos que isso, que eu deixei muito menos, eu fiz só 13 ou 14 linhas ali, foi muito pouco, então eu vou tirar menos que isso. Então fiquei na minha cabeça que eu ia tirar só 100 e pouco na redação, então que eu não ia atingir o suficiente para me passar, para me fazer a minha faculdade de administração. E então, né, eu fiquei com aquilo dali, meu Deus, já tá perto do resultado. Então quando chegou o dia do resultado, eu entrando, né, no site para me ver no portal, e nada. Aí eu pesquisando, o pessoal falando que ia cair só 10 horas, né? Fui 10 horas, não tinha caído ainda quando foi 11h30. Aí não tinha aparecido pra mim. Eu pesquisava, né, na internet, as pessoas, né? Já caiu aqui pra mim, já vi até gente comemorando já na internet, né, que tinha passado. Aí foi que tinha gente comentando, gente, porque tem muita gente tentando, deve estar congestionado o site. Eu fiquei, deve ser isso. Aí depois eu entrei e eu consegui entrar. Quando eu já ia entrando, eu falei, Jesus, eu não tava querendo olhar logo, né, pra me ver qual era a minha nota da redação. Eu não queria nem saber quanto tinha tirado nas provas. Eu só queria ver da redação. Quando eu entrei pra me ver minha nota da redação, tava lá 580. E eu fiquei chocada. Eu falei, Deus, como foi que eu tirei 580 na redação?
Eu deixei a prova menos da metade, Senhor. Naquela mesma hora ali eu me ajoelhei na beira da minha cama. Eu falei, Senhor, foi a tua mão, Pai. Foi o Senhor ali, Jesus, porque por mim não ia, Senhor. E eu vou deixar aqui do lado pra vocês mostrando. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui pra vocês mostrar a minha nota do dia que eu tirei. E nas outras matérias que eu fiz foi 400 e pouco, tudo 400 e pouco. Então foram notas boas que eu tirei. E quando eu vi ali a minha nota do Enem, eu sei, gente, que a gente se anima muito porque a gente dá 800, 900 mil, é uma animação realmente. Mas pra mim, que tinha te deixado pela metade, a minha redação menos da metade, de ter olhado que eu tirei 580 na redação, pra mim aquilo era até mais que 1000. Era um milagre pra mim. Porque quem é que deixa uma redação, gente, menos da metade, só com 13 linhas, tira 580? Tira menos que isso, como eu tinha pesquisado. Então, quando eu vi ali 580, eu me ajoelhei, glorifiquei o Senhor. Eu falei, Pai, foi a tua mão. Eu não conseguiria fazer isso. Então, depois disso aí, eu fiquei muito animada, gente. Meu sorriso veio até aqui. E eu vi ali a mão do Senhor. Às vezes vai ter coisas que acontecem na nossa vida que não vai sair do jeito que a gente quer, vai ser do jeito que Ele quer. Até porque a glória é pro nome dEle, é para Ele, são todas as coisas. E às vezes no meio do caminho Ele vai fazer coisas que a gente pensa que é para nos machucar. Meu Deus, por que Deus está fazendo isso? Igual como eu falei, Deus, por que me abandonaste? Mas estava seguindo conforme Ele queria, não porque Ele é um Deus mau, não porque Ele é ruim, mas é para glória do nome dele. Eu acho que a gente não entenda, mas no final a gente vai entender. Eu falei, eu fiquei assim, Senhor, foi para glória do teu nome mesmo, não foi com a força do meu braço. Como eu iniciei falando no início do vídeo, né? Eu falei que o seu esforço não é em vão, e realmente não é. Ele não é em vão. Você tem que cooperar com Deus. Você faz a sua parte, Ele faz a dele. E só que às vezes Deus ele vai tirar um pouco as coisas do nosso controle, da nossa mão. Ele vai nos mostrar que é Ele quem faz, é Ele quem passa, muito antes do homem aprovar, muito antes do homem fazer, Ele quem faz, gente. Eu tô lembrada de algo aqui agora. Quando eu me deparei, né? Eu tinha deixado a redação pela metade. O Espírito Santo me lembrou agora aqui. Eu lembrei que eu profetizei muito antes. Depois que eu recebi, né? Depois que eu fiz a redação, vi que eu tinha feito tudo errado. Eu lembro que eu estava aqui na minha cama, no meu quarto, e peguei a palavra de Deus lá em Ezequiel, no Vale dos Ossos, e Deus falou para me profetizar naquele momento sobre o Enem. Foi a única vez que Deus falou comigo sobre o Enem, foi ali. Deus me trouxe lembrança agora aí. E eu lembro que eu peguei ali, eu falei, Senhor, entra lá, eu não sei onde está essa prova, eu não sei onde está essa redação. Era como se eu visse, sabe, gente? Eu imaginei Jesus entrando naquela sala. Eu imaginei um monte de papelada. Eu via um monte de papelada e eu via Jesus de branco entrando naquela sala. Eu falei, Senhor, reescreve minha redação. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, Pai. Ou o Senhor vai reescrever ela, ou o Senhor vai completar ela, mas eu sei que algo o Senhor vai fazer. E eu profetizo aqui no nome de Jesus que eu vou passar, tá nas tuas mãos, Senhor. Tá nas tuas mãos, se for da tua vontade, Pai. Eu vou passar e eu profetizo, Pai. E eu vou passar nessa prova, Senhor, porque o Senhor me mandou fazer, Pai. E eu sei que a tua palavra não é em vão. Como se eu visse, sabe, Jesus entrando numa sala com um monte de papelada e ele indo lá fazer alguma coisa com a minha prova, com aquela redação ali. Gente, eu não sei o que aconteceu, eu tirei 580. Eu não sei se Jesus reescreveu minha prova. Até hoje eu não sei disso. Eu não sei se ele
completou ali, ou ele fez algo. Depois, né, eu fui pesquisar, eu vi que é um professor que eles colocam para corrigir as provas, não é isso? Vai uma quantidade de redação de provas para um certo professor, ele corrige. Então eu fiquei pensando, Senhor, eu não sei em que mãos caiu a minha prova, mas sei que o Senhor colocou graça aos olhos do professor, da pessoa que corrigiu a minha redação. Foi graça, foi a tua mão, Senhor. Eu não sei se o Senhor reescreveu minha prova, eu não sei se o Senhor, eu não sei o que foi que o Senhor fez. Eu só sei que o Senhor colocou graça nos olhos dessa pessoa que corrigiu a minha prova, minha redação, e me deu essa nota. E o Senhor que me deu essa nota, foi o Senhor que me passou. E eu vi a mão de Deus ali, purinha ali. Às vezes não é com a força do nosso braço, não é, gente. É Ele quem faz, é Ele quem aprova, muito antes do homem pensar, muito antes do homem pegar, avaliar a tua prova, a tua redação, aquilo que tu colocou na mão do Senhor. Deus, Ele pensa. A palavra de Deus fala que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos. Antes mesmo da tua prova, da tua redação chegar na mão da pessoa que vai corrigir, passa por Deus primeiro. É Ele quem aprova. Então não se apega no homem, se apega com Deus. É Ele quem aprova, é Ele quem passa. Depois de ter visto, né, que eu tirei 580 na redação, eu fiquei muito feliz. Eu lembrei de tudo. Eu falei, Senhor, foi pra glória do teu nome. Deu perfeito. Até o final aqui, ó. Jesus, ele sabia que eu estava escrevendo na folha errada. Ele poderia muito bem ter me falado, filha, não é nessa folha, na outra. Só que quando ele quer fazer para a glória do nome dele, às vezes a gente pensa que deu tudo errado, saiu tudo errado, mas ele tá lá do céu, tá saindo do jeitinho que eu quero. Tá chorando ali, ele tá falando que tá saindo do jeito que eu quero. Tu tá chorando agora, mas no outro dia tu glorifica. E eu chorei muito ali, mas eu vi depois a mão de Deus, e hoje o que eu mais faço é sorrir e glorificar o nome do Senhor, porque foi a mão dele purinha ali. Depois disso tudo, eu visto a minha nota, fiquei muito feliz. Agora tive que ir pro SISU, né, pra me ver lá se a minha nota seria compatível me fazer, né, a faculdade de administração. Então eu comecei a pesquisar e eu vi que para fazer faculdade de redação a pessoa tinha que estar mais ou menos 600 ou então 600 por aí, e eu vi que, ou então 500 e pouco por aí, e eu vi que a minha nota era muito baixa pro que eles exigiam, né, e eu fiquei assim, bora ver. E então, quando eu fui, né, quando tava perto de abrir, né, o site da SISU para te se inscrever, né, para ver se tua nota ia... ainda tem um detalhe ainda, tu coloca a tua nota lá, eu não tô lembrada agora, vou me explicar pra vocês, mas abaixa, né, um pouco a nota, não é isso? Fica a nota de corte, não é isso? Tem a nota de corte que eles fazem lá. Então, com a nota de corte aí, 580, mais com o corte que teve, ficou 480 minha nota só. Então, depois disso ficou muito baixa, gente, 480 só. 480 ou 450, por aí. Se não me engano, foi 480 com a nota de corte que teve. E ficou muito baixa. Mas enfim, eles batem a conta lá e fica isso aí, mais ou menos. É bom pra quem vai fazer o Enem agora, você está até pesquisando sobre isso, porque tu tira uma nota, mas quando tu joga lá, tem essa nota de corte que eles fazem e abaixa um pouco a tua nota, tá, gente? Já fica aí, já de aviso pra você ir pesquisando pra você saber sobre isso, tá? E então, quando eu fui, né, tava perto já de abrir o dia de que ia pra se inscrever na CIL, de colocar a documentação, né, tudinho, ver minha nota, se ia dar tudo certinho pra mim colocar lá, colocar meu nome e tal, com quantas pessoas moravam na minha casa, tudinho, enfim, tem tudo isso, né, quanto é que todo mundo recebe, eles perguntam um monte de coisa lá no site. E quando, como eu falei, SISU, ProUni, Fies, então eu queria já na SISU, na ProUni. Então eu fui, quando eu ia abrir para pro SISU, o dia, quando foi um dia antes, eu tive um sonho, gente. E nesse sonho,
eu me via no celular tentando entrar no aplicativo da Sisu e eu escrevia administração. E quando eu escrevia administração, que é a faculdade que eu queria fazer, a tão sonhada com a faculdade que eu coloquei na cartinha, eu apertava para ir, não ia para entrar, né, para pesquisar sobre a faculdade. E não parecia que não tinha essa faculdade lá na Sisu, né? Faculdade, faculdade. Parecia no sonho que não ia. Eu apertava, eu escrevia e eu apertava para pesquisar e não ia, não conseguia entrar. Gente, por incrível que pareça, quando eu acordei no outro dia, e eu fiquei, Deus, que sonho foi esse? E Deus não me falou nada. Quando eu entrei no site da Sisu, que eu coloquei administração, que é a faculdade que eu queria fazer, aconteceu a mesma coisa que aconteceu no sonho. Eu colocava para pesquisar e não ia. Eu não estava conseguindo. Eu entrei no site da Sisu, eu consegui entrar, mas quando eu tinha que colocar a tua faculdade que tu queria fazer, e quando eu colocava não aparecia, gente. E eu não consegui me inscrever na Sisu naquele dia, porque a mesma coisa que aconteceu no sonho aconteceu no físico aqui comigo no outro dia. E eu fiquei assim, eu falei, Deus, eu não tô conseguindo entrar. E quando foi de tarde, eu falei, pode estar o site, pode estar congestionado, pode ter muita gente querendo acessar e não tô conseguindo. Quando foi de tarde, eu tentei de novo e não ia. E eu lembrei do sonho. Aí eu aqui na minha cama deitada, tentando entrar e não ia. E o Espírito Santo falou, filha, talvez Deus não queira que tu faça essa faculdade. E na hora que o Espírito Santo me falou isso, que Deus não queria que eu fizesse essa faculdade de administração, eu fiquei assim, por que Deus? Aí de novo tentando, eu falei, realmente eu acho que Deus não quer que eu faça essa faculdade. E eu fiquei assim, mas eu não conseguia entrar, não conseguia, gente, não ia. A mesma coisa que aconteceu no sonho aconteceu no outro dia, não ia, tinha que colocar o nome da faculdade, né, depois, e não ia. E Deus me falou isso, o Espírito me falou isso, que Deus não queria que eu fizesse essa faculdade. E depois disso, né, gente, que eu vi que não ia, que não estava dando certo, ainda mais depois do sonho que Deus me mostrou, né, e eu fiquei assim, e não ia, então eu deixei pra lá. E eu vi depois que ia ter uma segunda chamada, mas seria pela ProUni, né? Sisu não deu certo, né? Deus me mostrou lá, eu não queria que eu fizesse aquela faculdade. Então eu fiquei, então eu vou tentar pela ProUni, né? E a segunda chamada, se não me engano, ia ser no início do outro mês, ou no meio do mês. Então ia ser um intervalo de tempo um pouco grande ali, né? E nesse período aí, pra me ver, né? Eu comecei a deixar pra lá, sabe, gente? Eu fiquei assim, se der certo, se não der, ainda mais naquele tempo eu tinha acabado de sair da empresa. Então eu tinha recebido a quita, né, da empresa. Então eu fiquei, se não der certo pelo Enem, então eu pago eu mesmo minha faculdade de boa, tenho faculdade barata pra eu consigo, né? Mas eu queria realmente que tivesse sido pelo Enem, né? Mas eu fiquei assim, se não der certo por lá, eu pago uma. Aí eu fiquei com esse negócio, que eu faço alguma faculdade. Aí eu fiquei na minha mente, não, eu vou esperar, né? Se Deus me falar, me fazer, me direcionar, me pagar uma faculdade, aí eu vou fazer, mas enquanto ele não falar nada, então eu vou esperar em Deus. E nesse intervalo de tempo aí pro resultado, né, pra me ver, né, no outro mês, né, me inscrever pra segunda chamada, né, que seria na ProUni, no programa da ProUni, creio que muitos conhecem aqui. Pra quem já fez ou vai fazer o Enem, gente, eu tava bem descansada, tava de boa, não tava nem pensando, nem ansiosa, nem nada, tava leve, entendeu? Bem leve nisso. E aí chegou no outro mês, né? Eu não tô lembrando agora se foi no início do mês, no meio do mês, que era a data pra se inscrever na ProUni, mas eu sei que quando abriu, né, o portal lá do programa da ProUni, eu entrei e consegui me inscrever, coloquei lá a faculdade e eles perguntavam, né, pra pessoa, quantas pessoas moram na sua casa, e a renda tudinho, né, de cada pessoa, quanto é que cada uma das pessoas recebeu, né. Aqui em casa mora eu, minha prima, minha avó e minha tia. E eles perguntam quem é que trabalha. Tem meu sobrinho também, mas ele não conta tanto porque ele não trabalha, né, que ele é criança.
Mas eles queriam saber de quem trabalhava, né, da casa, pra me colocar a renda certinho. Tem que ser certo, tu não pode mentir. Tem que ser certinho, porque às vezes eles conseguem ver, né? Eles vejam, né? Eles sabem, né? Principalmente quando eles pegam os dados da pessoa. Então tem que ser certinho mesmo. Tu não pode mentir ali do nadinha, tem que ser certinho. E tem que colocar, né, o valor. Aqui em casa, um exemplo, né, na sua casa. Aqui meu pai recebe 1.500, minha mãe recebe 1.200, tem que colocar isso aí, entendeu? Certinho da pessoa, o salário ponto ela recebe. E no meu eu não coloquei nada, porque eu já tinha saído da empresa, né? Então quem tava trabalhando em casa era só minha tia, a minha prima, eu acho que não tava trabalhando ainda naquele tempo. Não, ela não tava, se não me engano. Então tava só minha tia e a minha avó. E a minha avó, ela recebe 2 salários, né? Porque ela é aposentada e ela recebe do marido dela, que já faleceu, né? Então, a gente presta muita atenção nisso aqui. Eu coloquei da minha tia, que é o salário mínimo, né, que ela recebe. E eu perguntei pra minha avó, falei assim, vó, a senhora recebe quanto? A minha filha recebe um salário mínimo. Aí eu coloquei lá 1.000, naquele tempo tava 1.300 e pouco, 1.200, não tô lembrada. Por aí, um salário mínimo. Aí eu coloquei só isso, 1.000 e pouco da vovó. Porém, gente, a vovó, ela é aposentada, então não é um salário mínimo, são 2 salários mínimos. E a maioria dos aposentados recebe 2 salários mínimos, né, quando é aposentado. E eu não me toquei ali na hora, e a vovó me falou que era só um salário mínimo. E eu coloquei também só um salário mínimo ali. Então, ficou isso aí, só que eu não me toquei na hora, gente, tá? Cada coisa aconteceu, gente. Tá, depois disso aí eu coloquei todos os dados lá, coloquei da minha tia, coloquei os meus dados que eles pedem, né? E o dado das pessoas que trabalham na casa, e eu coloquei lá. Me inscrevi. E depois disso aí, gente, antes se fosse passando alguns dias, eu comecei a me tocar, né? A vovó recebe, poxa, a vovó é aposentada, depois que eu me inscrevi, né? Depois passando alguns dias, né? A vovó é aposentada, então ela não recebe salário, são 2 salários, 2.000 e pouco, né? E eu vi que lá eu tinha colocado errado, então, gente, foi cada coisa que aconteceu, né, nesse processo meu. Então lá ficou só um salário mínimo da vovó, e eu comecei a pesquisar, né, as pessoas falando, olha, não pode mentir, quando a pessoa coloca assim, não pode colocar errado. Então, se eles descobrirem, né, que a pessoa colocou algo errado na documentação, para a pessoa querer passar no processo, né, do programa que ela está querendo, ou entrar na faculdade que ela está querendo fazer, a pessoa pode ser anulada, independente, né, da tua nota, se a pessoa colocar errado. Que eu vi, né, que eu pesquisei as pessoas comentando. E eu falei, meu Deus do céu, eu coloquei só um salário mínimo. Eu falei assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou passar, ficou aquilo, né, porque tava errado ali. Eu vou receber 2 salários mínimos e eu coloquei só um lá. Então depois eu entreguei, gente, na mão de Deus, né? Mas eu fiquei com aquela coisa no meu coração por ter ficado errado lá. Aí, gente, passando isso, eu não tô lembrada agora quando foi que saiu o resultado da ProUni. Na verdade, a gente mandava pra lá, né? A gente mandava nossa documentação, como eu falei que eu mandei, né? Da pessoa aqui em casa do meu. E esperava quando a gente fosse mandar o resultado, né? Era depois de alguns dias, né? Se passando. Então eu tava naquilo dali, só que eu fiquei meia coisa se eu ia passar, né, gente? Porque eu coloquei errado lá o da minha avó, o quanto ela recebia. Isso aí, a gente já tava meio sem esperança, sabe, do Enem, sabe, do meu resultado, se eu ia passar ou não. A gente tava muito. Sabe quando tu tá bem leve no mar e tu deixa o vento levar, deixa e acontecer tudo bem, se não acontecer, ok. E gente, nisso daí eu fiquei de boa. Aí eu lembro que teve um dia, né, eu tava aqui no meu quarto assistindo uma pregação que o Espírito Santo me direcionou, assistindo uma pregação, foi até uma pregação da missionária Camila Barros. E aí eu tava assistindo, né, aqui na televisão, uma pregação, foi de tardezinha. Aí na hora que eu tava assistindo a pregação, ela começou a falar de Abraão, Isaac e Jacó. Aí ela falou algo que me tocou muito. Ela falou assim, Deus, ele é o Deus de Abraão, aquele que fala, o Deus de Isaac, aquele que cumpre, e o Deus de Jacó, aquele que sustenta.
E quando ela falou aquilo, aquilo me tocou muito, muito mesmo. O Deus que Jacó é aquele que sustenta. E naquela mesma hora, gente, tem um livro aqui em casa que eu tô lendo ele, que fala sobre o Espírito Santo e tal. E eu tava lendo naquele tempo aquele livro. Aí eu tinha grifado uma frase do livro que eu tinha gostado muito. E naquela mesma hora que a missionária falou aquilo na televisão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus de Abraão é aquele que fala, o Deus de Abraão é aquele que, o Deus de Isaac é aquele que cumpre, o Deus de Jacó é aquele que sustenta. Aquilo me deu uma segurança, uma confiança. E naquela mesma hora me deu um desejo muito grande de postar algo nos meus status do WhatsApp. Aquela frase aquele pequeno trecho daquela frase do livro nos status do WhatsApp. Do nada, olha que eu não sou acostumada, nem faço muito isso. E do nada me deu aquele desejo de postar e eu parei a pregação do nada, gente. Foi algo assim, bem... Foi Deus ali. E eu senti de postar. Eu lembro que o livro estava do meu lado, se não me engano, estava do meu lado. Eu estava lendo direto aquele livro naquele tempo. E eu peguei, abri o livro, né? Bati na verdade eu já tinha a foto daquela frase no meu celular, na minha galeria. E eu ia postar já lá no meu estado do WhatsApp. E quando eu entrei no WhatsApp, tinha uma mensagem nova lá. Adivinha de onde era? Lá, gente, da faculdade. Gente, eu não sabia, é um número desconhecido. E quando eu entrei, eu vou ler pra vocês aqui juntinho com vocês. Vou ler aqui com vocês, eu abri aqui no notebook, tá? Tá bem aqui no notebook, eu vou ler pra vocês a mensagem que eles me enviaram. Tá assim, ó. Parabéns, você foi selecionado no ProUni. Ai, gente, só de lembrar da... Olá, Marcela Mayra de Oliveira. Parabéns, você foi pré-selecionado na Unigrande pelo programa Universidade para Todos ProUni, na segunda chamada, que foi a segunda chamada que não deu certo na SISU lá. Vocês lembram que eu falei pra vocês? Que não deu certo lá e fui pra segunda chamada da ProUni. Aí tá escrito aqui embaixo: agora é necessário comparecer à instituição para a comprovação das informações prestadas na inscrição. O prazo para documentação é até o dia 17 do 3. Leve todos os documentos exigidos para garantir a sua bolsa. A lista completa está disponível aqui, que eles mandaram embaixo, depois em PDF, né? A lista dos documentos que eu tinha que mandar para mim entrar para a faculdade, gente. Eu lembro que quando eu entrei, gente, nessa mensagem para me ver, foi o Espírito Santo naquela hora ali, porque eu não sou acostumada a estar postando as coisas no meu status. Então, na hora me veio aquele desejo de postar algo nos status, ele fez daquele jeitinho, só pra me entrar no WhatsApp, só pra me ver a mensagem. Tinha chegado, que tinha dado certo. E por mais que às vezes a gente pense que porque a gente fez algo de errado, na hora ali, que não vai dar certo. Mas Deus ali, é Ele quem passa, é Ele quem dá a última palavra. Eu digo sempre para Deus que esse meu processo do Enem foi um milagre. Desde o início até o final foi um milagre de Deus, porque eu não tinha nada para passar. Nada mesmo, desde o início até o fim. Nada para passar. E quando eu vi essa mensagem, eu falei, Deus, eu fiquei muito impressionada, sabe? Eu falei, Deus, tua mão. O Deus de Abraão, o Deus que fala. Eu lembrei na hora, sabe? O Deus que fala, o Deus de Abraão. Quando ele me falou, vai filha, faz o Enem, o Deus que cumpre. Quando eu vi eu tirar aquela nota do Enem e o Deus que sustenta, foi quando eu vi eu passando na faculdade, foi quando eu vi ali, quando eu vi o meu nome, parabéns, você foi pré-selecionado na segunda chamada, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele está se fazendo presente na sua vida nesse processo. Ele é o Deus que falou e é o Deus que lhe cumpre, é o Deus que vai cumprir. Assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. Tenha fé. Eu já estava sem esperança, já estava deixando assim o vento levar, sabe? Mas às vezes tem momentos que Deus tira da nossa mão
a gente tá ali no controle, a gente tá sabendo, a gente tá vendo. Ele tira um pouco isso da gente, ele tira um pouco de cena as coisas, pra gente não ver, pra gente não saber, pra ficar só ali diante dele. E ali a gente se sente meio descansado. Eu me senti descansada ali. Eu deixei na mão do Senhor. Eu estava até pensando em pagar uma faculdade. Só que naquele momento eu falei assim, não, eu vou esperar em Deus, se Ele me pagar uma faculdade, eu vou pagar. E foi nesse momento que Deus me surpreendeu. Ele é o Deus que cumpre tudo que Ele fala. Quando eu paro para me olhar assim, o Enem, né? Tudinho que eu passei com Deus nesse processo, eu vejo que foi milagre atrás de milagre. Foi a mão de Deus em tudo. Tudo meu, quando a gente para olhar tudo que a gente passou, né? A gente fica pensando como foi que eu sobrevivi, como foi que eu consegui. Mas não é sobre a gente, é sobre ele. Ele faz de um jeitinho. Eu sei que às vezes quando a gente tira as coisas da nossa mão, a gente pensa, meu Deus, e agora como vai ser? E fica só na mão dele. É aí que ele nos ensina a descansar. E chegou um processo da minha vida, nessa caminhada, do resultado, das coisas que eu não tinha na minha mão, não sabia como ia acontecer. Eu deixei assim, eu deixei Deus, se for vai ser, se não for, tudo bem. Então, às vezes Deus ele deixa a gente assim, sabe? Que é pra nos mostrar que é Ele. E tem coisas que Ele tira dos nossos olhos pra gente não tá ali. Quando a gente tá muito em cima vendo como é que vai acontecer, a gente às vezes colocar isso como se a gente fosse fazer. Mas é Ele quem faz. Então, tira essa preocupaçãozinha do seu coração. Eu sei que às vezes a gente quer estar em cima, quer estar vendo como é que vai ser, como é que vai acontecer toda hora, quer estar pesquisando tudinho, mas Deus, Ele tira um pouco a gente de cena. Ele tira um pouco tudo, às vezes as coisas de cena, e fica assim, Deus, está nas tuas mãos. Mas sabe que Deus, às vezes, Ele vem de um jeito que nos surpreende. Quando tu pensa que nada tá dando certo, que nada vai acontecer, é aí que Ele vem daquele jeito dele. É igual na ressurreição dele. Quando Ele morreu lá na cruz, passou, não sei, aqueles 3 dias, teve gente que pensava ali que tudo se acabou e agora aquele que veio aqui na terra, aquele que veio salvar a gente, morreu, foi-se embora, todo mundo já estava sem esperança ali. Mas ele veio de um jeito, na sua ressurreição, que trouxe alegria aos discípulos, alegria àquelas pessoas que estavam lá. E às vezes ele faz assim, às vezes a gente sente que ele não está ali, sabe? Que ele não tá vendo a gente chorando, que ele não tá vendo o processo, mas às vezes ele sai um pouco de cena. Às vezes Jesus ele faz isso, assim como ele fez ali quando ele morreu na ressurreição, todo mundo pensava, meu Deus, e agora o que vai acontecer com a gente? Aquele que estava no nosso meio, aquele que estava trazendo esperança pra gente aqui. E agora? Mas ele voltou depois de 3 dias, ele ressuscitou e mostrou que ele estava ali. E às vezes Jesus ele faz isso, ele é maravilhoso. E quando eu achei que não tinha mais jeito, que não ia mais acontecer, que eu já estava sem esperança, ele veio de um jeito que eu nunca poderia imaginar, nem nos meus sonhos. Ele veio daquele jeitinho e me mostrou. Às vezes ele cria situações. Ele criou aquele desejo no meu coração de eu entrar no WhatsApp e postar aquela frase nos meus status só pra me entrar lá, pra me ver a mensagem da faculdade. E ele faz desse jeitinho, ele é maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso. Por isso aí, né, eu mandei mensagem pra minha irmã, falei pra minha avó, olha, eu passei, eu fui pré-selecionada. E depois disso eles mandaram o PDF da documentação, né? Um monte de documento pra mandar, a gente teve que correr atrás de um monte de coisa. Tive que tirar a cópia do CPF, identidade, levar tudinho, tive que ir no cartório autenticar porque eu moro na casa da minha avó, né? Tive que correr atrás de muita coisa e eu tinha poucos dias, se não me engano. Tinha alguns dias só pra me correr atrás de tudo isso. E eu consegui. Minha irmã foi me ajudando, que tinha muita coisa que eu não entendia, né? Minha irmã foi me ajudando aí na documentação do Dinho. E nisso daí eles estavam criando meus documentos, né? Tava tirando tudinho meus documentos. Só que eles também estavam criando documento da minha avó, né? Até porque ela que é a dona da casa, a proprietária da casa. Então tinha que ser meu documento e dela também.
Só que a minha avó, eles estavam pedindo carteira de trabalho da minha avó. Só que a minha avó faz muito tempo que ela não trabalha e ela não tem mais carteira de trabalho. Falou que ela perdeu. Enfim, eles estavam querendo todos os documentos certinho. E tinha esse documento, se não me engano, e tinha mais um que eles queriam que eu não tinha. Então ficou em falta esses dois, se não me engano, esses dois documentos que eu não tinha dela. Foi isso aí, foi esses dois documentos que não tinha dela. E o resto dos documentos eu consegui. Tá, chegou no dia, eu levei tudinho lá. E ela perguntou, né, tem mais uma coisa. Eles queriam comprovante, parece, do tempo que eu trabalhei na minha empresa. Ixi, gente, eles pedem um monte de coisa, vão se preparando aí, tá? Quando eu trabalhei na empresa, eles queriam extrato, parece, do quanto eu recebia, né, na empresa, um monte de coisa que eles pedem, gente. Eu nem tava mais na empresa, mas eles queriam saber, né? Tudinho, um monte de coisa. Eu tive que correr atrás disso, vendo a minha carteira de trabalho, tinha algumas coisas que eu não tinha de documentação que eles queriam. Então eu juntei o que eu tinha e eu levei. E ela perguntou lá na hora, né? Tava confirmando, né, os documentos que estavam certinho com a exigência que eles estavam pedindo. E ela perguntou da carteira de trabalho da minha avó. Eu falei, olha, minha avó não tem mais carteira de trabalho. Ela já é idosa, ela não tem mais, ela perdeu. E ela falou assim, tá bom. E tinha outro documento que ela me perguntou meu lá, que eu também não tinha mais, que era da área de trabalho. Eu falei, olha, só tem esse aqui que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês. E ela pegou lá. E eu deixei com ela e eu perguntei assim, e quando é que vai sair pra me saber se eu vou conseguir a bolsa? Ela falou assim, olha, a gente vai ver se tá tudo certo dos documentos e vão enviar lá pro local, enviar pra algum lugar meus documentos, pra ver se tá tudo ok, pra ver se não tem nada em falta. E aí a gente vai mandar mensagem pra ver se passou ou não, porque eu fui pré-selecionada, né? Então tinha que ver se o documento tava tudo certinho pra mim poder adquirir a bolsa, entendeu? Isso daí eu já fiquei um pouco insegura, gente, porque tava faltando aquele documento da vovó, né? E o outro lá meio que eu não tinha, né? Mas eu pensei assim que eu não ia conseguir muito, né? Porque em faculdade isso muito existe, ainda mais assim quando é em programa, né, gente? Ainda mais na ProUni. Então eles são bem exigentes, né? Tem que estar tudo certinho a documentação. Isso daí, gente, passando-se algumas semanas, se eu não me engano, eu recebi uma mensagem no meu celular, eu vou ler aqui pra vocês, foi de lá da faculdade, mandado assim, daqui com o notebook, ó, vendo pra vocês. Olá, Marcela Maia de Oliveira. Temos uma ótima notícia pra você. Gente, eu fiquei muito segura com esse negócio da documentação, porque faltou o documento da vovó, faltou um documento meu que eles queriam lá, então eu tava segura se eu ia conseguir a bolsa ou não 100%. Então eu fiquei assim, se eu não conseguir 100%, mas pelo menos a metade dela, tá bom, né? Porque eu pago metade. Então eu fiquei um pouco insegura se eu ia conseguir a bolsa 100%, né? Porque 100% não pagar nada, então já é boa coisa, né, gente? Então eu fiquei meia coisa se eu ia conseguir a bolsa 100%, né? Se eu conseguisse lá pela metade, eu também tava muito... Eu ia ficar feliz, né? Porque pelo menos eu ia conseguir. Mas eu fiquei bem insegura se eu ia conseguir mesmo, realmente. Mas eu vou ler aqui a mensagem que chegou pra mim. Temos uma ótima notícia pra você. Sua documentação foi aprovada. Gente, eu vibrei nesse dia. No programa da Universidade para Todos ProUni 2025. E a sua bolsa de estudo está confirmada. Parabéns por essa grande conquista. Agora você está pronto para embarcar nessa nova jornada acadêmica e transformar seu futuro por meio da educação. Informamos estar com a sua plataforma. Eles explicam aqui da minha plataforma, né? Mando a senha, tudinho para minha entrada, minha matrícula. Eles mandam aqui embaixo o dia da avaliação que ia iniciar tudinho. Aí nisso daí, gente, foi só felicidade. Quando eu vi que eu consegui, gente, porque eu tava muito insegura, gente, faltou um documento da vovó, que era a identidade que eles queriam, e um documento lá meu também, né, mas eu consegui mandar ele mais ou menos. Então tava insegura se eu ia conseguir a bolsa 100%, e eu consegui 100%, gente, a minha bolsa. Gente, para quem tirou 580 e com a nota de corte ficou 480, é um milagre, gente, de Deus. É um milagre tu passar, gente, assim. Eu deixando a redação pela metade, Deus foi lá, não sei o que foi que Deus fez. Tirei 580, mandei a documentação, ainda faltou 2 documentos para ir certinho. Eu consegui passar.
eu vi que tava a mão de Deus purinha ali em tudinho isso. Quando Deus ele te dá uma palavra, ele caminha com você em todo o processo. Às vezes a gente olha assim, a gente não vê Deus, mas ele tá lá até naquelas coisas que a gente pensa que deu errado, que não vai acontecer. Ele vai lá, só ele faz isso, ele vai lá e reverte, faz pra glória do nome dele. Só ele faz essas coisinhas. E então eu comecei a correr atrás do notebook. A gente foi comprar meu notebook na loja, consegui comprar meu notebook. E quando foi na outra semana, eu já consegui dar início na minha faculdade. E toda vez que eu pego no meu computador, gente, pra mim estudar pra faculdade, a maioria das vezes eu sempre lembro da mão de Deus. Quando eu entro pra me fazer as atividades, as avaliações, eu pego no computador e falo assim, olha, Jesus, um dia desse tua serva tava chorando, achando que não ia conseguir, achando que não ia passar. Se eu não me engano, gente, já faz uns 8, 9 meses já que eu tô na faculdade, já 7 ou 8 meses já tô já na faculdade, gente, estudando. E eu estudo em EAD, tá, gente? Eu coloquei online minha faculdade. É em EAD que eu faço ela online. Tinha presencial, porém eu quis fazer online mesmo em casa. Aí, gente, toda vez que eu pego no meu computador, eu falo, olha, Jesus, um dia desse, ela tava chorando na cama, achando que não ia passar, achando que eu não ia conseguir. Mas o Senhor veio de um jeito que só o Senhor faz. Quando a gente pensa que não vai dar em nada, sabe? Sabe quando tu pensa que tu não vai conseguir, que não tem jeito? Jesus vem de um jeito e mostra que não é o homem que dá a última palavra, mas sim Ele. E toda vez que eu lembro disso, eu lembro das minhas cartinhas que eu fiz pra Deus. Sabe aquela cartinha que eu dei pra vocês no início do vídeo? Eu escrevi essa e escrevi mais uma que tá aqui. Então quando eu vou ler agora, quando fica muito grande esse vídeo, mas foi a cartinha que eu li quando foi no segundo dia para fazer as provas de exato, matemática, física. Eu falei para Deus que eu estava com medo e tal do segundo dia, que se ia dar certo, porque o primeiro já deu errado. Mas toda vez que você faz algo que... Gente, eu indico muito vocês fazerem uma cartinha para Deus. Deus, Ele tá nas coisas simples, sabe? E eu sei que Ele não esqueceu as 2 cartinhas que eu fiz para Ele. Chorando, Ele colhe cada lágrima nossa, nenhuma lágrima que cai da gente, nossos olhos é em vão. E eu escrevi algo pra Deus aqui, sabe? Eu vou até ler pra vocês, bem breve, pra não ficar muito longo. Eu falando pra Deus o que foi que Ele me ensinou nisso tudo, né, com o Enem. Eu coloquei, pois você me ensinou, pois o Senhor me ensinou nisso tudo a confiar nele e ter paciência e entregar nas mãos dele. Aí eu coloquei aqui embaixo que ficou marcada essa frase da pregação. Ele é o Deus de Abraão, o Deus que fala. Ele é o Deus de Isaac, o Deus que cumpre. E Ele é o Deus de Jacó, o Deus que sustenta o que já falou. Gente, tá chegando no final desse vídeo. E eu quero que vocês tenham paciência nisso tudo, porque o que mais Deus me ensinou nesse processo foi paciência e a confiar nele. Ele tira um pouco, às vezes, as coisas da nossa mão, para mostrar que é Ele que faz, é Ele quem dá, e Ele quem dá a última palavra. E então, Deus está te ensinando algo nisso, até nas lágrimas que caem nos nossos olhos, até no momento que a gente chora, até naquele momento que eu cheguei lá do Enem, muito destruída por dentro, achando que não ia dar em nada, em que eu chorei muito embaixo do chuveiro, achando que eu fiz tudo errado, mas até naquilo dali, Deus às vezes deixa certas coisas acontecerem para que a glória do nome dele apareça. Mesmo que a gente ache que é para nos destruir, que é para nos causar dor, Deus ele não é assim. Ele faz certas coisas para nos ensinar. Ele tá te ensinando algo nisso, então foca no que ele tá te ensinando. Eu sempre falo isso nos meus vídeos aqui, foca no que ele tá te ensinando. Nada é em vão. Nada é em vão na nossa vida. Tudo que ele te faz, nada é em vão. E então, tá chegando no final desse vídeo. Eu espero muito que o Senhor tenha tocado no coração de cada pessoa aqui. Se Ele te confiou algo, faça. E por mais, sabe, que no final do resultado não tenha acontecido como você esperava, não tenha dado certo, Deus, Ele tá até nisso aí. Ele sabe o tempo de dar todas as coisas, sabe?
todas as coisas Ele sabe o tempo de dar pra gente. Então se alinha com Ele, que Ele vai fazer no momento certo. E é esse o vídeo aqui. Eu espero muito, muito, muito que Deus toque no coração de cada pessoa aqui. É um testemunho, gente. É um testemunho lindo. E é onde eu vi a mão de Deus em tudo ali. Só eu sei o que eu passei nesse processo, mas Deus pediu para me compartilhar, que Ele falou, filha, vai edificar a vida de muitas pessoas através desse vídeo aqui. E eu sei que vai. Eu sei que vai porque Ele é bom e misericordioso. Então confia nele, que Ele vai fazer no momento dele. Saiba que se Ele tirar um pouco as coisas da sua mão, da sua vista, onde você veja que não tem mais como você ter controle, saiba que Ele está no controle. Ele quem faz, Ele está no controle de tudo. E é Ele quem dá a última palavra. E é esse o vídeo aqui. Eu espero muito que Deus tenha falado no coração de cada um aqui. E sempre lembre, Ele é o Deus de Abraão, o Deus que fala. Ele é o Deus de Isaac, o Deus que cumpre. E Ele é o Deus de Jacó, o Deus que sustenta o que já falou. E você vai ver isso na sua vida, amém? Então é esse vídeo aqui. Até o próximo vídeo, gente.